Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, versículos 28 até 35. Diz assim: E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que não se tinha desviado seguindo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e se apegou nas pontas do altar. E então disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor. E eis que estava junto ao altar. Então enviou Salomão para lá Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai lá e dá sobre ele. Veio Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: Assim diz o rei, sai daí. E disse ele: Não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: Faze como ele disse, e dá sobre ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua própria cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e ele os matou à espada, sem que Davi meu pai o soubesse, a saber, a Abner filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amasa filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas a Davi e a sua descendência e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e deu sobre Joabe, e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E pôs o rei a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadoque, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Amém e amém. A Bíblia é um livro muito rico, e melhor seria se nós aprendêssemos lições na Bíblia apenas a partir de bons exemplos. Mas a Bíblia é tão rica que mesmo nos exemplos maus nós podemos tirar grandes lições. Esse texto, por exemplo, ele fala de Joabe. Joabe foi o chefe do exército de Davi. Se os irmãos pararem para pesquisar um pouquinho sobre a biografia de Joabe, os irmãos vão ficar impressionados, porque o Joabe serviu Davi por 40 anos. Porém, durante esse período que Joabe seguiu Davi, ele cometeu algumas insubordinações. O Joabe cometeu alguns erros. Por exemplo, ele cometeu um primeiro erro, que foi matar Abner, general do exército de Saul. Isso está relatado em 2 Samuel, capítulo de número 3. Os irmãos se lembram que Deus havia falado para Davi que iria colocá-lo no trono no lugar de Saul, e que o Davi teria a oportunidade de montar os seus ministérios, nomeando aqueles que o Davi bem entendesse, e Deus iria garantir tanto o lugar de Davi, quanto o lugar daqueles que Davi iria promover. E o Davi fez isso, ele ascendeu ao trono. Mas quando o Davi se tornou rei em Hebrom, a Bíblia diz que o chefe do exército de Saul,
chamado Abner, ainda estava vivo. Apesar do próprio Saul e do seu filho Jonatas terem morrido numa batalha contra os filisteus, o Abner, que era o general, o Abner, que era o ministro da justiça e o ministro das forças armadas de Saul, o Abner havia ficado vivo. E o Davi tinha uma boa relação com Abner. Por quê? Porque durante o tempo que Davi conviveu com Saul dentro do palácio, Davi, apesar de ter uma promessa de Deus, ele teve o zelo de formar um bom lastro de amizades. Ele teve o cuidado, ele teve o tato, ele teve a destreza de não provocar ira, angústia, desprezo, ódio, inveja e ciúme no coração das pessoas. E Davi, durante todo o tempo que ele esteve com Saul, vivendo na casa de Saul, durante todo o tempo que ele lutou a favor de Saul e a favor de Israel, debaixo da ordem de Saul e debaixo da ordem de Abner, o Davi sempre manteve uma cordialidade, um respeito, uma amizade, uma proximidade com Abner. Agora o Davi ascende ao trono, Saul está morto, Jonatas, o príncipe, também está morto, mas Abner está vivo. E qual é o conselho de Davi para o Abner? Abner, você já está avançado em idade, faz o seguinte: eu vou dar para você no interior do país uma herdade, uma propriedade, e você vai viver lá até que os seus dias se findem e você morra sossegado e tranquilo lá. E o Abner aceitou isso, Raul. Ele disse: amém, meu rei, vou me submeter ao Senhor. E isso aconteceu. A palavra de Deus diz que o Joabe, de forma sorrateira, quando ele ascendeu no lugar de Abner, como ele não conseguia suportar concorrência, como ele não conseguia garantir e dar um espaço para outro, ele começou a nutrir no seu interior um ódio por Abner. E mesmo sem a autorização e o consentimento de Davi, o Joabe foi na terra, lá no sítio que o Abner estava, e o Joabe matou o Abner de forma sorrateira, matou o Abner pelas costas, matou o Abner sem dar oportunidade de defesa, em desobediência, agindo sorrateiramente. O Joabe, ele enganando Davi, enganando o sacerdote Abiatar, enganando todos da casa de Davi, deu contra Abner e matou o Abner. Quando Davi ficou sabendo, o Joabe já tinha feito esta ação terrível, desobedecendo Davi e agindo de forma insubordinada. O Davi levou essa situação para Deus, e Deus falou para Davi: não é para você tomar atitude agora, segura, porque o que é de Joabe está guardado. Deus tem a hora dele de reagir. As pessoas vão fazendo maldades de forma sorrateira, às escondidas. As pessoas vão decidindo o futuro das outras de forma oculta e acham que vão sair ilesas. Há um Deus nos céus que a tudo vê. Há um Deus nos céus que enxerga todas as coisas. O justo às vezes quer tomar uma atitude de forma imediata, mas aí chega o Senhor e o Senhor diz: não faça nada, porque a hora vai chegar, e quando eu fizer, aleluias, glória a Deus, eu vou louvar o meu nome nessa situação. O Joabe também vai cometer um segundo erro e uma segunda insubordinação. O Joabe vai matar Amasa, general de Judá. É muito interessante que, se os irmãos se lembrarem do segundo livro dos Reis, capítulo de número 20, versículos 9 e 10, os irmãos vão conhecer ali um personagem bíblico que não é muito explorado,
cuja biografia é um tanto ignorada, mas é um personagem importante. Por quê? Deus falou para Davi que ia levá-lo ao trono, mas Deus fez isso de forma processual. Deus, ele disse: Davi, vou te levantar como rei de todo Israel. Mas isso não aconteceu de forma estanque, de forma imediata. Isso não aconteceu sem que houvesse uma caminhada, uma palmilhação, até que aquela promessa se tornasse concreta. Houve um procedimento que o Davi teve que enfrentar. Assim diz o Senhor para todos nós aqui: aguarde e confie, porque se Deus falou, ainda que o procedimento, ainda que o processo, ainda que a caminhada seja muito doída, se foi Deus que falou, a promessa se cumprirá. Deus vai fazer com que essa promessa se cumpra para a glória do Senhor. E aí o que acontece? O Saul morre, o Jonatas morre, e aí os anciãos de Judá primeiro nomeiam Davi rei. Antes de Davi se tornar rei de todo Israel, ele virou rei de Hebrom, rei de Judá, rei do sul. A região sul pegava a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e um pouquinho da tribo de Levi. E Deus levantou Davi primeiro lá em Hebrom, e depois de 7 anos que Davi estava em Hebrom, Deus o nomeou rei de todo Israel. Aguarde firme os processos aos quais Deus te submete. Tem um tempo, tem uma hora, tem um momento, mas quando Deus sentir e perceber que você está pronto para galgar patamares maiores, saiba, Deus não ignorará a promessa. Ele te levará e te conduzirá até onde Ele te prometeu, em nome de Jesus. O Davi então ascende ao trono de Israel, e quando ele é nomeado pelos anciãos rei de todo Israel, a Bíblia diz que ele nomeia o Joabe como seu general. O Joabe mata o Abner, mas de forma enciumada, ele vem até Hebrom, lá no sul, ele vem até Judá. E lá em Judá, o que é que o Joabe faz? Ele mata um general que Davi havia colocado na região sul. Ele matou por inveja, ele matou por ciúme, ele matou porque não conseguia suportar a ideia de ter alguém do lado dele com as mesmas qualidades. E aí então, de forma muito sorrateira, ele encontrou-se com Amasa, e a Bíblia diz que ele deu um beijo, Raul, no Amasa, e aí depois de dar um beijo, ele abraçou o Amasa, e com um glaude, uma faca pequena, ele várias vezes espetou o Amasa pelas costas, e quando o Amasa caiu, ele sepultou o Amasa, e dias depois, ouviu-se no palácio: Joabe matou Amasa. E aí houve aquela conversa e o Davi disse: Senhor, e agora? Deus disse: não coloca a mão, porque o tempo de Joabe está chegando. Deus levanta ímpios para tratar com os ímpios, e os crentes vão passando ileso, dando glória a Deus, aleluias e celebrações ao Senhor. O Joabe ainda vai cometer um terceiro desatino na sua caminhada e na sua trajetória. Houve uma guerra, uma espécie de guerra civil, onde o próprio filho de Davi, Absalão, se levantou contra o Davi. E a Bíblia diz que o Absalão, ele arregimentou um exército para enfrentar o Davi, e ele iria matar o Davi. O próprio filho pode, se não proteger o seu coração, se revoltar contra os pais. Não pense, os nobres queridos adolescentes aqui, que o fato de vocês estarem na igreja, neste ambiente religioso, protegerá por si mesmo o coração de vocês. Somos nós que diuturnamente devemos levar os nossos corações cativos a Cristo, cativos à palavra de Deus, porque por nossa mente, por nosso coração, passam inúmeros pensamentos maus, mas se consagrarmos a nossa mente e o nosso coração
coração ao Senhor e dissermos: Senhor, eu só aceito dentro de mim aquilo que te agrada, a nossa vida será iluminada de dentro para fora e seremos um exemplo para a glória do Senhor. Os maus pensamentos permeiam, aleluias, a nossa mente. Às vezes nós achamos que o adolescente está aqui na igreja e está ultra protegido por causa dos cânticos, por causa desse ambiente religioso. Não, cada um de vocês tem o dever, a responsabilidade de levar a mente cativa a Cristo. Pode ser que venham sobre vocês os desejos mais espúrios, as tentações mais indignas, mas quando vierem estas pressões, humilhem os vossos pensamentos, humilhem os vossos sentimentos aos pés da cruz de Cristo, e vocês experimentarão uma experiência gloriosa e poderosa com o Senhor. Deus os iluminará de forma gloriosa. Ontem, pastor Joilson, eu estava com um grupo de adolescentes e nós estamos dentro da igreja e nós não imaginamos que isso possa acontecer na igreja, mas acontece sim. E aí, quando terminou lá um momento de recreação, eu fui dar uma palavra, dei a palavra. Quando terminou a palavra, um dos adolescentes de 15 anos veio conversar comigo e disse assim: pastor Henrique, eu amei ouvir esta palavra, uma palavra um tanto direta, e eu quero dizer para o senhor que a minha vontade era, de hoje eu não passo, eu vou na igreja, eu vou cumprir esse protocolo, mas depois eu vou me jogar da ponte de Barueri, ali na região da Castelo, e eu vou tirar a minha vida, seja pela queda, seja porque eu serei atropelado por um caminhão, eu vou tirar. Mas depois de ouvir essa palavra, o Senhor me despertou. Deus está trazendo você aqui para te despertar. Deus quer chacoalhar a sua vida. Deus tem coisa grande com você. Não deixe esse espírito de morte, não deixe esse desejo de ceifar a própria vida, esse ódio por pessoas que não podemos odiar, essa angústia, essa amargura tomar conta do coração. Não, sejamos esta noite lavados pela água da palavra. Levante a Bíblia, levante a Bíblia, levante a Bíblia, por gentileza. Faz assim com a Bíblia, vocês também. Se tiver com a Bíblia no celular, levanta o celular aí, aleluia, faz assim, ó, e diga: eu quero ser lavado pela palavra, limpo pela palavra, sarado pela palavra, curado pela palavra, restaurado pela palavra, aleluia, avivado pela palavra, renovado pela palavra, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Absalão, ele é o tipo de jovem que está na casa do pai, mas nutre uma tristeza, uma amargura, que elege o pai como o símbolo do seu ódio, do seu rancor. E um dia acontece o que o Absalão projetou. Ele arregimentou um exército e ele veio contra Davi. É óbvio, senhores, que se o Davi tivesse utilizado das suas artimanhas e habilidades bélicas, o Davi teria imediatamente desestabilizado toda a estrutura que o Absalão montou. Mas o Davi não queria o confronto com o próprio filho. Os pais não querem um confronto com o próprio filho. Os pais precisam aprender a ceder. Nós pais somos muito duros, nós pais somos muito rigorosos. É por isso que a Bíblia diz assim: vós filhos, obedeçam os vossos pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que você tenha os seus dias prolongados sobre a terra, e tudo o que você faça, você seja bem sucedido. Mas a mesma palavra diz assim: vós pais, não irriteis aos vossos filhos. Nós precisamos saber a hora de falar de forma mais rigorosa, e precisamos também saber a hora de falarmos de forma mais amável, de forma mais gentil e aconchegante. Que o Espírito de Deus ilumine as mentes dos pais que estão aqui, aleluia, e que haja equilíbrio nas relações com os nossos filhos. O Davi, ele podia muito bem agir com a mesma
com o mesmo ímpeto e com a mesma veemência que o Absalão vinha contra ele, mas ele preferiu fazer diferente. Ele preferiu sair humilhado e deixar o Absalão tomar o trono. O Absalão, os irmãos sabem, assume o trono de Israel, coloca Davi em fuga, e quando o Absalão está colocando Davi em fuga, a palavra de Deus diz que o Davi chama o Joabe, e ele diz: Joabe, vem cá, é o seguinte, meu irmão, você sabe que quem está lá em Jerusalém é o meu filho Absalão. Eu sei que ele está rebelde, eu sei que ele está fazendo o que não deve, mas eu não quero matar meu filho, eu não quero destruir meu filho, e se eu for lá, eu não sei como que as coisas acontecerão, eu quero deixar você cuidar disso para mim, cuida disso. E o Joabe fala: tá bom, Davi, o que você quer? Ele diz: organiza o exército, cerca a cidade, vem dominando os homens de Absalão, e quando você chegar no Absalão, prende ele, nós vamos dar tempo para esse menino ser curado, nós vamos dar tempo para esse menino ser sarado, esse menino tem salvação, esse menino tem redenção. É possível que se nós dermos tempo para ele, é possível que se nós acobertarmos ele, é possível que se nós segurarmos ele, a gente consiga ganhar ele de volta. Se você tiver chance, traz o meu filho vivo. E aí o Joabe disse: tá bom, rei. E ele foi para a guerra. E o que aconteceu? Ele conseguiu fazer o que o Davi falou. Ele cercou Jerusalém, ele desarticulou todo o exército de Absalão, mas aí teve um momento que ele se confrontou direto com Absalão. E qual foi o resultado, os irmãos se lembram? O Absalão saiu correndo, montou num cavalo e saiu correndo. E conforme ele estava correndo, ele tinha uma cabeleira. Não, ele não era pouca telha como eu, ele era muita telha. Ele tinha uma cabeleira assim, maravilhosa, e aquela cabeleira ficou presa em galhos, e ele caiu, e ele, quando caiu do cavalo, estava sem arma. O Joabe chegou bem perto dele. Com certeza as palavras do rei Davi ecoaram na mente e no coração de Joabe naquele momento: se você tiver a oportunidade, poupa meu filho, prende o meu filho e traz ele para casa. Eu sei que nós vamos ter que tratar com ele, mas é melhor um filho vivo do que morto. Deixa ele aqui para ele ser tratado, porque possa ser que Deus se compadeça dele e o restaure. Dá tempo para esse menino, ele precisa colocar a cabeça no lugar, a mente no lugar. Nós precisamos ter paciência com os jovens. Aleluia. Às vezes os jovens falam o que não devem, pensam o que não devem, agem de forma equivocada. E qual é o papel da igreja? Paciência. Vai protegendo, vai mantendo os jovens aqui dentro, vai segurando. Por quê? Porque do mesmo jeito que cada um de nós teve um encontro com o Senhor, esse jovem também terá. E quando ele tiver, aleluia, a vida dele será transformada para a glória do Senhor. Aleluia. Mas o Joabe não agiu assim. O Joabe pegou a sua espada e transpassou por diversas vezes o Absalão. E depois ele chegou para o Davi e disse: não teve jeito, o menino morreu. E como ele morreu? Morreu na guerra, morreu na batalha. O Joabe ainda vai cometer um quarto erro. Quando Davi está muito velho, e aí nós vamos terminar. Quando Davi está muito velho, o Davi já está próximo da sua morte, e o Davi tem um desejo, porque ele recebe de Deus uma palavra. E qual a palavra? Coloque Salomão no seu lugar como rei. Os irmãos sabem que o Davi, ele tinha muitos filhos, e ele tinha um filho chamado Adonias. E esse Adonias, quando viu o pai bem velho, e viu que o pai olhava com certo carinho para o Salomão, o que o Adonias fez? O Adonias foi até o sacerdote Abiatar e disse: Abiatar, você representa a religião precisa me abençoar. Aí chegou para o Joabe e disse: você representa o exército precisa estar do meu lado, me nomeiem rei. E o Joabe, de forma sorrateira, às escondidas, ele nomeou Adonias como rei. O Davi estava lá descansando, tentando se recuperar da sua enfermidade, e ele recebe uma notícia: Joabe traiu o rei. E o Joabe nomeou Adonias rei de Israel. O Davi disse: mas como é possível isso?
Quem foi que deu autoridade para ele fazer isso? Eu não sei sobre que autoridade, mas ele fez isso. O Davi conseguiu mudar as coisas e conseguiu colocar o Salomão no lugar do Adonias. O Adonias foi afastado, e aí quando o Davi sentou com Salomão, o Davi disse: Salomão, você precisa tomar algumas ações. Uma ação é quanto a Adonias, outra ação é quanto a Joabe, e você precisa tomar uma ação também quanto a Abiatar. E Joabe, você não pode deixar vivo. Chegou a hora da prestação de contas. Por várias vezes eu quis estender as minhas mãos, mas Deus diz: você não fará isso, mas eu vou levantar alguém para vingar todos estes sangues inocentes que foram derramados. Chegou o dia da prestação de contas, chegou o dia do juízo. E aí o Salomão disse: amém, pai. O pai morre, o Salomão sepulta o pai, ascende ao trono, e aí ele chama um homem habilidoso na batalha, chamado Benaia, um guerreiro que tinha capacidade de enfrentar o Joabe frente a frente, que era bem mais preparado que o Joabe. E ele chama o Benaia e diz: Benaia, caça o Joabe para mim. Mas aonde que o Joabe está? O Joabe está fora, o Joabe está foragido. E de repente ouviu-se em Israel: Benaia está caçando Joabe. Se encontrar Joabe, vai matá-lo. O Joabe vai para uma cidade, o Benaia vai atrás. Joabe vai para outro, o Benaia vai atrás. Joabe vai para outro, Benaia vai atrás. No final das contas, o Joabe termina lá no templo, no tabernáculo, nas tendas de Davi. E quando o Joabe entra, aleluia, ele pega nas pontas do altar, e aí o Benaia encontra ele lá e diz: ô Joabe, sai daí, larga o altar, tira a mão do altar, Joabe. E o Joabe vai e fala para ele: eu não vou tirar a mão do altar coisa nenhuma. Eu sei que se eu tirar a mão do altar você me mata. O senhor sabia que não se pode cumprir mandado judicial dentro de igreja? Não se pode cumprir um mandado judicial dentro de igreja, na hora do culto. Mas e se houver um mandado judicial para ser cumprido? Na hora do culto não pode cumprir. Quer dizer, enquanto tiver com a mão no altar, ninguém pode ser preso. Ninguém pode cumprir execução nenhuma. E aí então o Joabe fala: eu não vou largar o altar. O Joabe, ele conhecia Êxodo 21, do 13 ao 14. E lá em Êxodo 21, 13 e 14 fala que quando uma pessoa estivesse foragindo de alguém, se ela quisesse se salvar, ela poderia invadir o tabernáculo, invadir o templo, ir no altar do holocausto e segurar nas pontas do altar. E se ele segurasse ali, ninguém podia fazer nada contra ele. E o Joabe sabia disso. Ele segurou nas pontas e disse: eu não vou largar as pontas desse altar de jeito nenhum. E o Benaia diz: larga. Ele diz: não largo. Aí o Joabe, o Benaia falou: peraí, então foi lá e falou com Salomão. Disse: Salomão, o homem está seguro lá no altar, disse que não larga, e se não largar não tem como matar, porque Êxodo 31, 21, 13 e 14 fala que o homem que estivesse fugindo, se ele pegasse no altar, não podiam matá-lo. Então não pode matar. Aí o Salomão, muito inteligente, falou: é verdade, mas deixa eu ensinar uma coisa. Êxodo 21, 13 e 14 fala que só tem o benefício do altar aquele que é inocente. Meu Deus! Aquele que matou sem querer. Meu Deus! Aquele que matou por descuido. O mesmo que podia se beneficiar da cidade de refúgio, que era aquele que tinha matado, não com dolo, mas com culpa, quer dizer, sem intenção de matar. Do mesmo jeito que ele podia se beneficiar da cidade de refúgio, ele podia se beneficiar do altar. Mas vai lá, meu filho, e mata o Joabe. Por quê? Por quê? Porque o Joabe não fez as coisas sem querer. Ele fez com premeditação, ele fez com dolo, ele fez de forma sorrateira, e você vai matar ele mesmo no altar. E aí o Benaia vem se aproximando, e quando o Benaia vai se aproximando, o Joabe vai segurando mais forte no altar. Conforme o perigo vai chegando, o Joabe vai se agarrando. Tem um texto que fala em hebraico
que as mãos de Joabe, porque o altar estava um pouco quente, que era o altar que se matava o cordeiro e queimava o cordeiro, e o Joabe se apegou tanto que as camadas da pele dele foram queimadas e ele estava com os ossos praticamente seguros no altar. Finalmente o Benaia o matou, retirou ele dali e o sepultou. O que é que essa história nos ensina? Nos ensina que quanto mais as ameaças se tornam iminentes, mais nós devemos nos apegar no altar. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que é um erro do Joabe se apegar ao altar, porque ele não pode se beneficiar do altar uma vez que ele matou com dolo, eu sei, mas Deus, Ele protege aqueles que se apegam no altar. Aleluia. Aqueles que se agarram ao altar. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que se prostram diante do altar do Senhor e diz: Senhor, eu sei que eu não tenho mais o meu pai por mim, eu sei que eu não tenho mais a minha mãe por mim, eu sei que eu não tenho mais irmãos por mim, eu sei que eu não tenho mais parentes por mim, mas me resta a tua casa, me resta o teu altar, me resta a tua morada, me resta a tua habitação. O Senhor é o último reduto, a última cidade, o último canto de refúgio. Ah, Senhor, me socorre. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu dar uma palavra de Deus para você aqui esta noite. Aprendamos com Joabe, não quanto aos seus erros, mas quanto talvez o único acerto que ele teve na vida, que foi se apegar ao altar. Se ele tivesse se apegado ao altar, ele seria um homem exemplar. Se ele tivesse se apegado ao altar, ele teria servido ao Senhor de forma genuína. Se ele tivesse se apegado ao altar, ele não teria vivido com Deus 40 anos sem nunca se relacionar com Deus. Se ele tivesse se apegado ao altar, ele teria uma relação íntima, profunda e pessoal com Deus, de fato, de verdade. Nos apeguemos ao altar. Levante a sua mão por gentileza, levante a sua face, levante a sua voz e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Fala para esse irmão aí, se apega no altar. Diga: se apega no altar. Diga para ele assim: é o último reduto. Diga: é a última oportunidade de salvação. Se apega no altar. Aleluia. No altar tem vida, no altar tem paz, no altar tem graça, no altar tem misericórdia, no altar tem renovo, no altar tem palavra, no altar tem saúde, no altar tem promessa, no altar tem exaltação de Deus, no altar tem dupla honra. Se apegue ao altar em nome de Jesus. Quanta gente visita o tabernáculo, entra no tabernáculo, acompanha os outros no tabernáculo, mas nunca pega no altar, nunca tem uma relação pessoal com Deus, nunca tem uma intimidade com o Senhor. Essa noite, aleluias, é noite de oportunidade de nos agarrarmos ao altar. Aí você me pergunta: mas como é que a gente consegue se agarrar ao altar? Não existe fórmula mágica. Ninguém se agarra ao altar se não dobrar o joelho e orar ao Senhor. Por isso, intensifique a sua vida de oração. Quanto mais se ora, mais perto do altar se está. Meu Deus quer levantar uma geração de jovens que oram, adolescentes que oram, que são conhecidos porque têm uma vida de oração. Quanto mais buscamos a palavra, mais próximo do altar estamos. Cadê a Bíblia? Levanta a Bíblia aí. Eu sei que essa igreja é a igreja da palavra. Faz assim, ó, e diga comigo: quanto mais perto da Bíblia, quanto mais perto das verdades da palavra, mais perto do altar. Se apegue em nome de Jesus. Se apegue à palavra. Se apegue, aleluia, aos ensinamentos da palavra. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, estude sistematicamente a Bíblia. Tenha a palavra de Deus como norteadora e como bússola da sua vida, e você estará próximo do altar, em nome de Jesus.
Quanto mais próximo da Bíblia, mais próximo do altar.